Olá pessoal, Fisiotox aqui mais uma vez e dessa vez eu estou com um convidado especialíssimo. Minha gente, o currículo desse cara já dá um podcast inteiro. Fernando é enfermeiro, eu vou resumir para emergencista, tá? Sim. Mas a gente vai conversar bastante aqui. Ele tem outras especialidades em relação à psiquiatria, tá em espaço... Como é? Aeroespacial. Aeroespacial. O cara é um Rambo da enfermagem. E a palestra dele foi maravilhosa, tá? Foi sobre a intervenção, né? O atendimento pré-hospitalar de vítimas de incêndio. E é uma realidade importante na urgência e emergência, em UPA, pelo menos, que é a minha vivência maior, né? A gente já recebeu muitas vezes, e muitas vezes não diretamente do incêndio em si, a paciente, a vítima queimada do incêndio, não isso, mas que passou pela situação da inalação ali, da fumaça, outros químicos, que a gente estava conversando. Então, Fernando, fala pra gente um pouco como que é essa intervenção, né? Qual é a diferença aí do enfermeiro e do bombeiro, que a gente já estava conversando aqui também, minha gente. Sim. Eu fiquei passada com o que o Fernando me contou sobre a intervenção do bombeiro aqui, que é diferente do bombeiro fora, né? Conversa aqui com o pessoal um pouquinho, que vocês vão ver que é sensacional a história. Vamos lá, tudo bem pessoal? Boa tarde. Quer dizer, aqui é boa tarde, não sei qual hora vocês vão estar vendo aí, então bom dia, boa tarde, boa noite. Mas é isso mesmo, Mari. Eu sou enfermeiro de formação. Tá? E aí tem algumas especialidades na área de psiquiatria, saúde mental, urgência e emergência, UTI, enfermagem do trabalho, e estou iniciando aí a aeroespacial com ênfase em transporte e resgate aéreo. Mas nosso tema da palestra de hoje foi atendimento a vítimas de incêndio, né? Atendimento para hospitalar a vítimas de incêndio. E eu já comecei falando que a gente não tem no incêndio somente a queimadura. Como a gente aconteceu, foi um dos exemplos que a gente citou da Boate Kiss. A Boate Kiss, a maioria não morreu queimada, morreu por asfixia, né, por inalação da fumaça. E quanto à situação do bombeiro militar, a gente tem duas situações, né? A gente tem o bombeiro civil, que é um curso que você faz de capacitação e qualificação profissional, e em que você é apto para trabalhar em ambientes privados. Então, um shopping, uma escola. Então, eu sou responsável pelo ambiente privado. Alguns locais e alguns estados eu tenho os bombeiros voluntários e os bombeiros municipais. Então, o município municipalizou e abriu o edital, o concurso para bombeiro civil. O bombeiro militar, ele tem a responsabilidade do estado. Então, o estado que gere o bombeiro militar. O bombeiro civil, inicialmente, ele foi criado para estar no ambiente privado, para proteger um jogo, os eventos, certo? Que antes eram cobertos assim, pelo Estado, como ele conseguia, né? Então, no ambiente privado, hoje, eu consigo ter o atendimento pelo bombeiro militar, certo? Pelo bombeiro civil. E a gente tem o bombeiro militar que ele cuida do estado. E a gente ainda tem a situação de que eu tenho um bombeiro militar, certo? Que ele não é enfermeiro. Então, algumas situações eles não podem atuar. É diferente da equipe do SAMU, que tem ali enfermeiro, técnico de enfermagem. O bombeiro não tem essa formação de profissional de saúde, vamos dizer assim, Ele né? pode até ser um profissional de saúde, mas se ele não tiver o concurso para isso, ele não consegue exercer. Para que eu possa fazer uma punção, fazer acesso no paciente, por exemplo, a colocar um soro, eu preciso ser um profissional de saúde habilitado, enfermeiro, técnico ou profissional que tenha essa qualificação. E o bombeiro que vai estar naquela cena, ele não é um bombeiro técnico de enfermagem. Ele pode até ser um técnico de enfermagem, tem um curso, mas ele não o vínculo dele não é um bombeiro. Não é dentro do bombeiro, né? Isso. Certo, entendi. Ele não consegue fazer isso. Entendi. Em outros estados eu tenho bombeiro enfermeiro. Algumas vacâncias, algumas vagas que a gente tem dentro do bombeiro militar, eles são para profissionais enfermeiros, e aí sim eles conseguem fazer essa atuação. Perfeito. Quer dizer que ele dentro do bombeiro não tem. Eu tenho médico, enfermeiro, fisioterapeuta, variadas profissões dentro do bombeiro. Mas aí, no caso, dentro da realidade de Pernambuco, se houver um incêndio, alguma coisa do tipo, o bombeiro não vai poder fazer certas intervenções, porque, no caso, ele não está atuando ali enquanto enfermeiro, não é isso? Então, aí a importância da equipe da urgência, da emergência, né, do pronto atendimento, do SAMU, para que faça esse atendimento a esse paciente em relação a essas lesões, essas medicações, até mesmo do suporte de oxigênio e tudo mais. Sim,
A gente estava ontem, na verdade, foi quarta, quinta e sexta, 27, 28, 29, no curso da Força Nacional do SUS, aqui em Pernambuco, né? E aí, lá a gente aprende que numa situação de incêndio, o SAMU ele não vai para dentro do incêndio. Eu tenho as zonas que são determinadas para que eu consiga atuar nessas áreas. E aí eu não coloque quem é o socorrista se eu socorrido. Ou o médico, o enfermeiro entra naquela área e aí, porventura, a estrutura colapsa e desaba. Então eu mato todo mundo que deveria socorrer. Então, antes do serviço entrar, o serviço chegar perto, ele precisa ser autorizado pelo órgão competente, que é bombeiro e defesa civil. Então o SAMU ele ficaria mais na retaguarda. Se eu tenho um incidente com múltiplas vítimas, que é um acidente em que o meu número de vítimas é maior do que eu consigo socorrer, maior do que o meu suporte técnico para poder fazer isso. Sim. Então eu preciso chamar forças amigas. E aí a minha triagem, como foi a palestra de Gleison, da triagem que ele muda, na triagem tradicional eu socorro aquele que tem a maior gravidade. E aí eu mudo na cena com múltiplas vítimas que eu preciso socorrer quem tem mais chance de sobreviver. Certo? Então eu faço uma triagem, não é assim, eu não acho que essa daqui é assim, não acho que é essa. Eu tenho uma sequência definida. Então eu não faço porque o que eu acho é o que a sequência do método que a gente chama de método START, que é triagem simples e rápida, ela vai definindo. Foi o que a gente fez na pandemia. Então, um paciente que era menos grave, tinha mais chance de sobrevivência e menor, assim, a gente tinha que cuidar para que ele não evoluísse, né, e se tornasse um outro paciente mais grave. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? Isso. Você tem que cuidar logo do paciente para ele não se tornar tão grave quanto o outro e de repente você perder 2 pacientes. Isso. Né? E aí a gente classifica eles em amarelo, vermelho, verde, certo? E aí coloca essa pulseira e tira esse paciente da cena. E aí quando chegar lá, a gente colocado várias lonas, né? São 4 lonas, uma amarela, uma vermelha, uma verde e uma preta mais afastada, que são aqueles casos que a gente não consegue ter mais chance de sobrevida. E sempre a gente vai atendendo nas gravidades, vermelho, amarelo e verde. Eu tenho equipes em cada uma delas, técnico de médico, enfermeiro e técnico de enfermagem em cada uma dessas zonas, e a equipe para poder fazer atendimento de transporte rápido. Porque a ideia é tratar rápido e tirar o paciente daquele local de incêndio. E aí eu vou entrar um pouquinho agora na minha vivência. Vamos falar da questão da respiração. Como você falou, nem sempre um paciente, né, uma vítima de incêndio vai estar queimado. Sim, sim. Né? Muitas vezes a piora dele ou a complicação clínica dele vai ser pela questão respiratória, né? Uma queimadura que a gente não vai nem conseguir ver, que é ali a questão das vias aéreas. Como é que a gente pode estar fazendo a intervenção desse paciente, mesmo sem estar tão visível essas lesões? Como eu tinha falado também lá no momento lá do nosso encontro, a gente vai observar o paciente e como um todo. Mas se eu vejo o cabelo foi queimado, a área próxima da face foi queimada, se ele tinha barba, ela está toda chamuscada, e eu tenho alguma possibilidade desse paciente ter tido fogo ou alta temperatura próximo da face, quando eu fizer a respiração, a inspiração desse ar e ele entrar aquecido ou muito aquecido, eu tenho a possibilidade da chance de ele ter lesado alguma estrutura interna do meu caminho respiratório e aí ele causar um edema, porque quando ele entrar o ar quente, ele vai lesionar essa área da minha traqueia, dos brônquios, ou pode ser da minha laringe ou faringe e causar um edema. E esse edema vai fechar, porque o edema interno nosso ele vai fechar. Estreita a via aérea, né? Quando eu estreito essa via aérea, eu dificulto a passagem do ar. E aí, se eu não tenho uma equipe treinada e ligada na situação, eu vou perder a chance de entubar esse paciente. Então eu preciso avaliar toda essa condição, com o que foi queimado, quanto tempo ele passou exposto a isso. E não somente do fogo, mas se ele está com uma área em que eu tenho uma fumaça muito densa, ele está muito próximo do fogo, o respirar pode fazer com que aquela fumaça aquecida, além de lesionar, porque eu não vou conseguir fazer uma boa troca gasosa, eu vou lesionar porque a fumaça ela é aquecida. Como ela fica em cima, o ar é mais quente. Certo? E aí por isso que a gente respira, a gente pede para o pessoal rastejar, porque o oxigênio é mais pesado e aí eu tenho o ar da fumaça mais quente. Então quando eu respiro em pé, eu estou respirando o ar quente cheio de fumaça. E aí fumaça eu tenho monóxido de carbono,
dióxido de carbono, enxofre, por aí vai. E tem muito disso, né? Primeiro, gente, a orientação super importante, né? Numa situação de incêndio, de fumaça, o que é que seja, baixa lá, vai arrastando para fugir dessa fumaça tóxica e quente e tudo mais. E segunda questão, a gente também conversou, você falou lá na palestra, a gente estava conversando agora. Muitas vezes o paciente, depois de uma situação dessa de incêndio, chega pra gente e a gente vai avaliar, tá ali, uma saturação de 97. Coloca o oxigênio ou não coloca o oxigênio, doutor enfermeiro, por favor? A gente sempre vai estar colocando para esse paciente, porque eu posso ter um falso positivo da saturação desse paciente. Né? Ele pode estar vendo de forma não fidedigna essa quantidade de oxigênio total que eu tenho dentro da hemoglobina. Então, sempre faz a colocação até que a gente tenha a garantia de que eu não tenho nenhuma possibilidade de redução de oxigênio na corrente sanguínea. Perfeito. E a gente estava conversando também muito a questão da afinidade do CO2 em relação ao organismo em si, né? E a gente só consegue, de fato, avaliar essa situação desse paciente com a gasometria. Isso. A hemoglobina ela carrega até 4 moléculas, né, seja de oxigênio ou de glicose, de oxigênio ou gás carbônico. Então, quando ele chega lá no pulmão, ela vai dizer assim, eita, eu tenho 4 espaços, mas, monóxido, faz tempo que eu não te vejo, eu gosto muito de você, eu te prefiro 200 vezes mais do que o oxigênio, então entra aqui, senta aqui, vamos imaginar um carro com 4 espaços, e aí ele vai entrar no carrinho com aquela camisazinha preta. E aí ele vai chegar lá na célula, que ele vai levar uma camisa preta e 3 de oxigênio. Chegou lá na célula, quando ele chegar lá, a célula trouxe aqui teus nutrientes, para a gente conseguir fazer ATP e tal, e gerar energia. Ele vai dizer, eu não trabalho com aquele dali não, viu? Porque eu não uso aquele dali. Aí só desce 3 moléculas de oxigênio. E entra 3 moléculas de gás carbônico. Quando ele voltar para o pulmão, ele vai encontrar muito mais monóxido de carbono. E ele vai dizer, vem para cá, entra aí, vamos dar um passeio por ali pelo corpo. Só que aí agora eu inutilizei, vai essa hemácia. Ela só vai ser trocada pelo organismo daqui a 3 meses. Então não tem como manter isso lá. E a única forma de eu tentar fazer essa quebra é com oxigênio. E a gente faz oxigênio a 100% no paciente com bolsa para tentar garantir que a gente consiga dar uma quebra, o oxigênio diz assim, vai sair na marra e tentar tirar lá essas ligações. Perfeito. Existe protocolo firmado, né, para essas instituições, vamos dizer, num pronto-socorro, numa sala de urgência e emergência, existe o protocolo? Chegou o paciente, triou o paciente, coloca em oxigênio, acesso venoso para tal coisa, tem esse passo a passo para a equipe? Vai depender muito do local, certo? De ele fazer os POPs para determinadas situações. A gente não tem com tanta frequência, o paciente vai chegar com isso, né? Se bem que de uns meses para cá a gente está tendo muito incêndio em apartamentos. Sim, né? verdade. E aí a gente não sabe como é que está sendo chegando esse paciente, não sabe como é que foi o processo dela dentro do processo do incêndio que aconteceu no seu apartamento. Mas tudo vai depender da unidade. A unidade precisa se organizar para fazer os seus POPs. Só que são tantas situações que você precisa fazer, não tem como você estar fazendo um POP para cada situação que chega. Sim. Aí vai variar do entendimento do local de ter isso ou não. Aqui em Pernambuco eu não conheço, pelo menos posso até... algumas unidades podem ter, mas eu não conheço que tenha essa padronização especificamente, né, para isso. Precisa realmente considerar o cenário como um todo, a clínica como um todo, né? Perfeito. Minha gente, é assunto para a gente falar aqui em 3 congressos, principalmente se considerar realmente a formação do Fernando, um profissional excelente, incrível. A palestra dele foi muito rica, ele trouxe vários detalhes em relação a toda essa vivência em questões de incêndio e tudo mais. E, infelizmente, quem não veio, acompanha aqui pelo episódio e não perde a próxima edição. Tomara que o Fernando venha de novo. Mas se ele não vier, eu tenho uma coisa muito especial para vocês. Fernando tem uma empresa de cursos, não é isso? Ele faz formações. Então, vocês vão ter a chance de ter um pouquinho do que esse cara sabe, porque ele sabe muito. Então, fala pra gente sobre o teu curso, Fernando. Bem, eu tenho uma empresa de cursos que se chama DDF, Cursos e Treinamentos. E a gente faz cursos na área de saúde e segurança, né? A gente tem os cursos de flebotomia, cuidador de idoso, atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros, urgência e emergência, primeiros socorros para as escolas, que são a Lei Lucas, né? Que veio muito forte eu agora, achei o máximo. Né? E dentro da área de segurança do trabalho, a gente teria os cursos de brigada de incêndio, que é combate a incêndio e primeiros socorros para as empresas e indústrias, e brigada de emergência para escolas, que é a mesma coisa, só que voltadas para a escola no cuidado, seja de primeiros socorros e combate a incêndio. Muito importante, viu? Eu acho que mais pra frente isso aí vai ser uma temática bem enfatizada
na saúde e no dia a dia, porque a gente está vendo que tem muita coisa acontecendo no meio escolar, né, com as crianças, até questão externa também. É importante os profissionais terem uma formação melhor, né, terem mais preparo para isso, né? Isso, e muitas vezes a escola não sabe o manejo do que fazer. Às vezes a criança cai, aí bota um gelinho na cabeça, manda para casa e a gente não sabe qual a gravidade, o que foi aquela pancada na cabeça. Ou liga para pai e mãe, como se pai e mãe fossem os E quando liga, às vezes tem escola que não liga, que só manda, não, ele teve febre aqui, mãezinha, e aí é interessante saber o que fazer, saber como fazer, construir mesmo, o seu filho tem alergia, quando tiver, a gente pode fazer isso dentro da unidade, ou o que é que a gente faz? A gente pode mandar para levar para a urgência, chamar você, o que é que se fazer? Sim. Mas para além disso, escorregou, caiu, teve uma fratura, uma luxação, uma pancada na cabeça, uma queda, um desmaio, o que é que eu preciso fazer? Uma convulsão numa criança, o que é que eu faço? E as escolas muitas vezes não sabem esse manejo, não tem esse manejo. Verdade. E aí a primeira coisa liga para o SAMU. E aí daqui que o SAMU chegue, porque por melhor que seja o serviço, eu tenho essa distância de chegada até ela dar o primeiro atendimento. Até porque o curso é primeiro socorro, até que o serviço especializado chegue. Sim. Então se uma criança tiver uma convulsão, ela vai ficar lá se debatendo o tempo todinho e eu esperando o SAMU, eu podendo ter o curso, a especialização e a capacitação para poder tratar quando chegar e dizer assim, ó, ela teve tantas crises, a gente fez isso, isso e isso. Foi de tanto tempo. Foi de tanto tempo, então a importância do curso, se as escolas parassem de enxergar como gasto e enxergassem como um investimento e uma forma, inclusive, de fazer segurança para os pais que vão estar colocando, é primordial. Com certeza, eu achei sensacional, achei maravilhoso. Além de ser mãe, né, enquanto profissional de saúde também, porque muitas vezes a gente recebe aquela criança em situações que a gente, poxa, poderia não ter agravado tanto se realmente tivesse tido uma orientação mínima, porque lidar com os primeiros socorros, primeiro atendimento, uma situação, né, de urgência, não é só para profissional de saúde. Qualquer pessoa consegue ter, né, principalmente se for um profissional exclusivo de algum ambiente, você tendo uma capacitação, você consegue lidar com aquela situação de uma forma melhor, como você falou, até um profissional de fato chegar e intervir ali completo, né? Inclusive, a lei surgiu porque Lucas foi uma criança de 10 anos que foi para aqueles passeios normais que a gente vai para a escola, que a gente deixa o filho da gente para a escola, e ele se engasgou com um pedaço de cachorro-quente. E aí não tinha ninguém lá que soubesse fazer, tirar Lucas da sua asfixia mecânica. E aí a mãe brigou durante muitos anos. E aí a lei foi criada, mas Lucas faleceu por um pedaço de Eu aposto que o vídeo do Instagram todo mundo está assistindo. Agora, procurar saber se existe uma empresa que faz o curso para capacitação, acho que ninguém procurou não. Mas aqui está, Fernando, a gente vai deixar também o arroba, depois a gente conversa melhor sobre isso, traz aí inclusive sobre... para academias também, viu? Perfeito. Academias, que a gente está tendo um índice também de acidentes muito grande por aí. Verdade. Ó, gente, Fernando veio para dar uma geral, tá? Vai fazer uma faxina aí em relação aos preparativos, né? A capacitação dos profissionais, os ambientes que a gente vai estar vivendo. E eu acho que, assim, a gente está vivenciando tanto ambientes, né? Antigamente a pessoa não tinha tanta atividade, não estava ali, né? Então acho que isso também vai acabar gerando mais acidentes e a necessidade realmente do cuidado da pessoa ali em todo o ambiente que ela tiver, e a gente né? está aqui para treinar, cuidar e salvar. Perfeito. Olha aí, é o cara. Fernando, muito obrigada. Prazer enorme lhe conhecer. Parabéns pela palestra, parabéns pela empresa também. E a gente conversa de novo em outro momento, viu? Certeza. Quero você aqui novamente. Aqui para que a gente possa bater um papo legal. Que bom. Ó, vai rolar ali agora a parte prática do curso. E vou correndo para tentar filmar um pouquinho para vocês verem também. Acompanhe aqui o restinho do Como App com a gente, tá? Tchau, tchau.